Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, bate-papo com pessoas reais que sonham, planejam, arregaçam as suas mangas e vivem dos próprios sonhos, fazem a coisa acontecer. Obrigado aos nossos colaboradores, @Nutriânia, a nutricionista sem modismos e a nutricionista do pão com ovo. @Create, 2Cs e 2Ts, um escritório de relações públicas que faz projetos para captação de clientes para o teu negócio, e @Estúdios Combo, teu podcast aqui no estúdio, teu podcast na tua casa, na tua empresa, todo o material audiovisual, fotos, tudo que vocês precisarem para se promover da melhor maneira possível nas suas redes sociais ou em qualquer lugar que vocês precisem. O Estúdios Combo vai sempre atendê-los da melhor maneira possível. Estamos recebendo hoje mais uma pessoa que me chamou a atenção nas redes sociais, mais uma pessoa que, para mim, tem um trabalho diferente do normal, diferente do comum, e fiz aí o convite para o Rodolfo. Rodolfo está aqui conosco hoje, seja muito bem-vindo. Já te agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, de falar um pouquinho da minha história, falar o porquê que hoje eu desempenho o trabalho que eu desempenho. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui contigo. Rodolfo, a gente, no Mentes em Ação, a gente faz o seguinte, a gente traz pessoas para cá para inspirarem outras pessoas através das suas histórias, né? No último episódio teve aqui o Felipe Clavé e ele falou que ele recém tinha voltado a produzir conteúdo para o seu Instagram há 10 dias, e eu vi um dos conteúdos dele, achei interessante, fiz o convite, ele veio, gravou, e tu não foi diferente, né? Eu vi um conteúdo teu na rede social, e isso fica uma dica, tá? Não que o Mentes em Ação seja, nossa, um podpah da vida, o maior podcast, não é isso, mas é um podcast, né? É um meio de comunicação que tem uma certa relevância hoje. Então eu vi um conteúdo teu, achei muito interessante, porque tu trabalha com uma parte mental, uma parte psicológica de pessoas, que eu acho que tá aí o grande gargalo da sociedade hoje, né? A gente acredita muito em opiniões negativas, a gente acredita, confia muito, se deixa abalar muito por questões negativas que outras pessoas falam. Eu acho que o lado psicológico da nossa vida como ser humano é fundamental. Então, gostaria que tu te apresentasse, gostaria que tu falasse o que tu faz, explica pra galera, e aí tu vai contar rapidamente pra nós qual foi o teu desenvolvimento profissional até chegar na fase que tu tá hoje. É bem legal trazer esse ponto, né, sobre a gente se importar muito com os outros, né? Eu tive a virada profissional que eu tive quando eu parei de olhar para o outro e comecei a olhar mais para mim. Comecei a entender o que estava me travando, quais eram as crenças que eu tinha. E aí eu comecei a tirar o controle que os outros tinham sobre mim, comecei a focar minha energia e minha atenção só no que eu sou capaz de fazer, né? Então hoje eu sou Rodolfo Zílio, treinador mental de atletas, trabalho com mentorias individuais com atletas de futebol de base, futebol profissional, outros esportes também. E eu fui atleta de profissional até meus 24 anos, né? Tive 2 lesões bem graves que eu perdi 2 anos num período importante da carreira de jogador. E aí eu comecei a atuar mais para futebol de interior, né? E aí eu comecei a ver que não era o caminho que eu queria para minha vida. E aí eu decidi parar, né? Decidi parar com 24 anos ali, porque eu tava indo para um caminho que eu não queria ir. Só que foi muito engraçado, porque eu parei do futebol aos 24 anos e eu fiquei fora do esporte até os 32 anos, 31 anos agora, né? Eu fui fazer diversos cursos, fiquei um período trabalhando até como motorista de aplicativo aqui em Porto Alegre, né? Um período bem grande de 6 anos. Cheio de crenças, cheio de bloqueios, perdido ali, sem saber para onde ir, né? E aí eu comecei a ir atrás, né, disso, porque eu queria mais para minha vida, eu não queria ser só aquele motorista de aplicativo ali. Então eu comecei a me desenvolver, comecei a fazer cursos, fiz diversas imersões, fiz cursos de desenvolvimento pessoal, até eu começar a entender o que estava me travando, por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, né? E aí eu comecei a desbloquear o Rodolfo, né? E aí, claro que eu gosto de uma frase que me marcou muito, que é: a tua maior dor é a tua maior promessa. Então eu comecei a ver que o futebol sempre foi o meu sonho, né? Sempre foi o que me guiou na minha vida inteira. Eu jogo futebol desde os meus 8 anos, fui até os 24, até o profissional. E era no esporte que era o meu lugar. Eu só tinha que ressignificar algumas coisas,
né, para eu poder ajudar pessoas que eu não tive aquele auxílio, né? Na época eu claro, tive uma família muito presente, mas alguns bloqueios eu guardei para mim, né? E eu não conseguia ver talvez o potencial que eu tinha, e aí aquilo me atrapalhou muito. Então eu pensei, bom, se isso me atrapalhou, deve atrapalhar muita gente também. Então hoje o meu propósito é ajudar mais pessoas a não bloquearem do jeito que eu bloqueei, não perder oportunidades que eu perdi. Então hoje eu trabalho com atletas nas minhas mentorias individuais e mentorias em grupos, para conseguir trazer clareza para eles sobre algumas coisas, né? E poder auxiliar eles nesse planejamento de carreira que eles têm. Tu conseguiu identificar quais bloqueios tu tinha? Antes dos bloqueios, eu vou até anotar aqui essa parte de bloqueios, mas quando tu decide, eu acho que isso é uma... Cara, muita gente joga bola, acho que quase todo mundo joga bola. Quase todo mundo que joga bola tem o sonho de ser jogador profissional. Tu chegou até o profissional. Tem muita gente que para ali, da base para o profissional é o grande virada de chave para alguns. Enfim, É o funil que a gente fala, o funil. Poucos passam. A maioria, se não a totalidade, dos jogadores nesta fase, no início de carreira, quando decide que vai parar, não sabe o que vai fazer da vida. Porque todas as fichas estavam ali, né? Vou ser jogador de futebol. Sempre se desenvolveu, treinou para isso. Não teve um outro desenvolvimento pessoal e profissional para qualquer outra atividade profissional para seguir a sua vida. Como é que foi esse momento para ti? Quando tu decidiu que ia parar? Por que tu decidiu que ia parar? E aí, como é que foi essa pergunta para ti, assim? O que eu vou fazer agora? Aconteceu exatamente como tu falou, né? A minha mãe me exigiu na época, né, de se eu quisesse continuar ali, né, eu tava chegando no profissional, né, eu subi pro meu profissional com 17 anos, eu fiz a minha estreia no Campeonato Gaúcho no Porto Alegre Futebol Clube aqui, que era o clube da família Cis Moreira, e com 17 anos, né, e mesmo assim a minha mãe me exigiu a acabar o colégio, me formar na escola, né, e aí eu lembro que eu fiz até um EJA no centro, eu saía lá da Restinga, lá no Lami, pegava um ônibus direto e ia lá para me formar na escola. E isso eu agradeço muito a minha mãe por ela ter exigido, né, que isso acontecesse. Porque quando eu parei de jogar, eu poderia escolher a faculdade que eu queria fazer, né, e continuar a minha vida, né? Eu não precisaria voltar pro colégio. Mas foi um momento de muita dúvida, né? Tanto que eu acabei indo pro Uber ali, foi a época que o Uber explodiu, né? Que teve muita procura. E aí eu acabei ficando naquela zona de conforto por 6 anos, cara. Fiquei 6 anos fazendo Uber. Né? Eu fiz uma formação, né, em comércio exterior, eu me formei ali no Senac, no centro, nunca consegui atuar na área, mas eu fiz a formação muito mais por um plano que eu tinha de ir embora do país, eu queria ir embora, né, porque eu estava perdido ali, eu precisava de algumas respostas, aquele plano também não deu certo, então eu continuei ficando no Uber ali, e realmente é uma situação que o atleta não tem uma preparação, né, eu mesmo vindo de uma família estruturada, muito, muito bem, colégio particular, e depois, claro, que o futebol foi me exigindo e eu tive que parar um pouco, e aí fui para os colégios públicos das cidades onde eu morava, mas a gente não tem essa preparação, né? A gente foca tanto ali no futebol e naquele sonho de criança que a gente acaba não olhando para as outras oportunidades que tem. E foi uma dúvida, né? Foi um momento de dificuldade, eu tive que me encontrar, e aí foi onde eu comecei a parar de olhar para os outros e começar a olhar para mim, né? Então eu fui fazer imersões, eu fiz cursos de desenvolvimento pessoal, eu fui entender o porquê que esses bloqueios estavam acontecendo, e aí eu fui me desenvolvendo e foi ficando claro para mim para onde que eu tinha que voltar, né? Que era para o esporte, que era onde eu dominava, que é o meu lugar de fala, que é onde eu passei por tudo que esses atletas estão passando, né? Então por isso a decisão de olhar mais para mim e ajudar mais os outros, né? Tu trouxe ali no começo do nosso podcast aqui, às vezes a gente não quer gerar conteúdo, né? Os profissionais têm vergonha de fazer conteúdo, né? E aí eu convido até as pessoas a fazer uma perspectiva diferente, né? Não é por ti, é pela pessoa que tu vai impactar. Sim. Né? Tu tem um conhecimento gigante, tu tem um lugar de fala, tu tem uma experiência muito boa, por que não ajudar uma pessoa, né? Sai do julgamento dos outros, eles vão me julgar porque eu estou fazendo conteúdo. Não, eles vão te julgar de qualquer forma, né? Então, auxilia outra pessoa, serve a outra pessoa, né? Bota o teu conhecimento para os outros,
certamente o teu conhecimento ele vai ajudar alguém, né? Certamente aquele teu amigo que não curte o teu vídeo, ele tá vendo o teu vídeo e tu ajudou ele de alguma forma, ele não te falou, né? Então talvez tu sair do medo do julgamento, porque o julgamento ele vai existir, a gente sabe que ele existe, né? Tanto pelo bom ou pelo negativo, né? E vai servir outra pessoa, vai distribuir o teu conhecimento para ela, né? Eu acho que a maioria das pessoas que julgam as outras... É muito engraçado isso que eu vou falar, tá? Até é meio curioso, eu acho. Mas as pessoas que tratam outras pessoas mal, amigos, é porque gostam muito, às vezes, né? O melhor amigo, normalmente, é aquele que, cara, te bota pra baixo. Cara, isso foi uma transição que aconteceu bastante comigo. Eu jogava futebol, né? E aí depois eu parei. E aí eu ouvi aquela frase, né, de vários amigos: vai virar coach agora, né? Ou agora vai virar youtuber, vai virar tiktoker. Então as pessoas te julgam. E uma coisa que eu aprendi muito cedo e hoje eu lido muito bem com isso cara, eles vão te julgar dando certo ou dando errado. Tu falou ali que monetização não é um pão de pá, mas pode ser. Pode ser. E tu tá no caminho disso. E se tu virar um pão de pá, eles vão te julgar. Se tu não virar, eles vão te julgar também. Não, quando eu comecei o Mendicenção, meus amigos falavam assim, que ideia de jerico. Isso aí não vai pra frente. E se um dia eu for o Podpah, eles vão falar assim, agora que tá famoso, tá essa perna. Exatamente. Ontem tu me mandou o briefing ali, eu olhei 73 episódios. Pô, já deu certo, já é realidade, já tá aqui, né? Isso aqui, 73 episódios não é qualquer um que faz. Então as pessoas vão te julgar. O que tu vai fazer com esse julgamento? Tu vai dar importância e vai deixar os teus sonhos, os teus planos na gaveta por causa das pessoas que estão te julgando? Ou tu vai auxiliar diversas outras pessoas, tu vai pegar o teu conhecimento e vai servir as outras pessoas, né? Eu, em uma dessas imersões que eu fiz, cara, onde foi a virada de chave pra mim, foi sobre servir pessoas. A gente tá aqui nessa vida pra servir o outro, né? O programa que tu faz aqui, tu serve diversas pessoas. Tanto a pessoa que está aqui, quanto as outras pessoas que estão ouvindo, né? Então, quanto mais pessoas tu servir, mais reconhecimento tu vai ter, mais dinheiro tu vai ter, né? Mas se estar sobre ajudar o outro. E eu tenho certeza, eu conversei com vários atletas que jogaram comigo na época, né? Quando eu tava começando, para entender o que passava na cabeça deles, se eles tinham os mesmos bloqueios que eu tive, Sim. né? E todos têm, né? Todos os atletas que a gente falou ali da régua do funil, né? Do último ano sub-20, segundo ano sub-20 pro profissional. Cara, ali tem muitas crenças limitantes e ali tem muitas distrações, ali tem muitos amigos, né, que convidam pro lugar errado. E aí tu acaba te vitimizando, tu acha que tu não teve oportunidade, mas quando tu poderia ter se preparado melhor, tu não te preparou, tu tomou decisões erradas, tu teve uma escolha diferente, né? Então tudo isso de trazer clareza pro atleta que ele é responsável pelas decisões que ele toma, pelas escolhas que ele tem, né, de que as coisas só acontecem para ele porque ele decidiu, talvez lá no ano passado fazer aquilo e aí hoje teve uma lesão. Então tudo isso é trazer clareza pro atleta. Esses são os bloqueios que tu identificou desse momento, assim, desse movimento. Cara, os bloqueios é tanto do atleta quanto das pessoas, assim, né? Das pessoas normais que eu falo, né? Porque o atleta, eu sempre falo pro atleta que ele tem que entender que ele não é uma pessoa normal, né? O atleta, ele tem uma vida diferente, né? Por exemplo, a gente veio de um feriadão agora, né? Vários atletas que eu atendo e que estão na minha mentoria, eu perguntei pra eles, e aí? Foi pra praia como os outros ou tu fez o que tu precisava fazer? Né? Porque o atleta tem uma vida diferente, tem uma rotina diferente, tem uma vida regrada, né? Então, tem que treinar, tem que se preparar, tem que fazer isso. Mas um dos bloqueios, assim, que eu mais vejo é a gente não acreditar no nosso potencial, né? Eu trabalho com vários atletas que não acreditam. Simplesmente, eles sabem que eles são bons, mas eles não se permitem, né, dar o próximo passo e acreditar que eles são, sim, fora da curva, que eles podem viver os sonhos deles. Assim como muitas pessoas que não acreditam no potencial para começar uma empresa, né, para gerar um conteúdo, para fazer isso e aquilo, né? Não sabem lidar com erro também. Uma dificuldade muito grande dos atletas é errar dentro de um jogo, né? Eles se cobram muito, né? Porque eles têm medo do julgamento, porque eles têm medo de ficar de fora, né? Então eles não se permitem errar e aí eles perdem a essência deles. Mais né? jovens.
Mas os mais... Mais veteranos também. Um profissional não tanto, mas ali na categoria sub-17, sub-20 ainda tem, né? Porque o atleta pensa que se ele errar, o treinador vai julgar, vai tirar, ele vai ficar fora de uma lista de um jogo, de uma convocação. A e aí insegurança ele não vai... tá mais no... essa insegurança acaba tirando todo o brilho dele do jogo, né? Não faz a jogada que ele gosta de fazer, não joga do jeito que ele sabe jogar, porque ele tá preso no medo do julgamento, no medo de ficar de fora, né? Então isso tudo a gente tem que trabalhar com os atletas para deixar eles mais soltos, né? Para eles entenderem que eles só chegaram onde eles chegaram fazendo o que eles sabem fazer. No momento que eu deixo de fazer o que eu sei fazer e o que é o certo a fazer, por um medo de um julgamento de uma outra pessoa, eu tô botando a minha atenção e a minha energia no outro, e no outro eu não controlo, né? Assim como as pessoas que não querem fazer um determinado conteúdo por medo do julgamento do outro. O outro tu não controla, então esquece o outro, faz por ti, faz pelas pessoas que te apoiam, que acreditam em ti. Como é que funciona a tua mentoria para jogadores? Quem são os jogadores que tu atende prioritariamente? Os em reta final de categoria de base ou já profissionais? Não, hoje eu atendo dentro da minha mentoria individual, desde o sub-10 até o profissional, né? Mais jovens que 10 anos ali, na minha mentoria individual eu não atendo. Mas como é que funciona a mentoria? A minha mentoria, ela tem um processo inicial de 10 sessões, né? Eu não tenho sessões avulsas, eu tenho um processo de 10 sessões. Então, o atleta entra pelo processo das 10 sessões. Dentro desse processo da mentoria, a gente vai olhar para técnicas de autogestão, né? Respiração, concentração, foco, como é que eu controlo a ansiedade, como é que eu controlo o nervosismo, né? O porquê que eu sinto ansiedade, porquê que eu sinto nervosismo, como é que eu posso controlar isso para que esse nervosismo, essa ansiedade não me trave na hora de um jogo, né? Depois a gente passa mais para técnicas mais de coach ali, de visualização, de pensamentos, né? De sentimentos. E aí até chegar na 10ª sessão ali com um plano de ação montado para que o atleta consiga botar em prática aquele plano de ação ali, para que ele consiga de forma prática melhorar os resultados dele dentro de campo. E já é comum no futebol ou outros atletas, enfim, entenderem a importância desse teu trabalho? Tá crescendo bastante, né? A gente sempre teve dentro do futebol, acho, né? Principalmente, os outros esportes eu vejo, assim, esportes mais olímpicos, já tem mais, né? Os atletas, ontem a Rebeca, até na premiação que ela ganhou, ela falou da psicóloga dela, né? Sim. Então os outros esportes, eles já estão mais abertos a isso, mas o futebol, ele tá mudando bastante, positivamente, né? Tem muitos atletas falando de saúde mental, tem muitos atletas falando de depressão, tem muitos atletas grandes dando importância para isso, e aí, claro que isso abre muitas portas, né? Pra gente poder crescer nesse meio. Mas o futebol sempre teve muito preconceito. Sim. Né? E eu não vou ser hipócrita aqui, na época que eu joguei, quando tinha dinâmicas de psicologia com o grupo inteiro, era brincadeira, ninguém levava a sério, ninguém dava atenção, né? Eu acho que até hoje, fazendo parênteses, até hoje, o clube tem seu psicólogo. Tem. Sua psicóloga. Tá escanteado lá Não, eles até fazem dinâmicas com o grupo, né? E os atletas teriam que estar mais abertos a isso, né? A psicologia, ela é muito importante. Só que um psicólogo do clube, ele não consegue dar atenção para os 35 atletas que tem ali no grupo, por exemplo, né? Um grupo, por exemplo, é 35 atletas num grupo. Uma psicóloga, às vezes, não consegue dar a demanda de todo mundo. E, às vezes, o atleta, ele não quer falar com a psicóloga do clube, porque ele acha que a psicóloga do clube, o que ele falar, vai levar informação, sendo que a conduta da psicologia não é levar nada, né? Não sai nada ali do consultório. Então, tem esse preconceito, tem esse bloqueio dos atletas de usar a psicologia do clube, e aí entra a gente ali, né? Eu, por exemplo, como... Por que eu falo que eu sou... Tu seria uma concorrência do clube, no caso. Entre aspas. Entre aspas, não digo concorrência, mas normalmente não é o clube que me chama, né? São os atletas que vão até... Os pais, os atletas que vão até mim ali. Porque, pô, eu passei por tudo que esses caras passaram, né? Eu fui formado pela Suzy Fleury, que é uma psicóloga mestre em psicologia esportiva, lá de São Paulo, trabalhou com a seleção brasileira, com o Corinthians, com o Atlético Paranaense. Foi ela que me formou. E eu nunca esqueço uma frase que ela me falou. Rodolfo, tu vai abrir portas que eu nunca consegui abrir, porque eu nunca vivi o que tu viveu. Eu ainda sofro um preconceito da psicologia dentro do futebol, só que tu viveu o que tu tá falando, né? Eu passei por peneira que eu não passei, eu tive avaliação em peneira que eu passei,
Eu fui para Portugal e tomei um golpe e não tinha ninguém me esperando lá no aeroporto para me receber. Né? Depois eu voltei para Portugal e consegui jogar no Marítimo. Então eu passei por 2 lesões de LCA, que é o ligamento cruzado anterior. Então eu fiquei 2 anos afastado do futebol, tive que passar por lesão. Eu voltei depois de uma lesão. Eu já fui o queridinho do treinador. Eu já tive o treinador que nem sabia o meu nome, nem falava comigo, não me botava para treinar. Então eu já sei lidar com tudo isso. Eu já passei por todo esse processo, Teu né? caminho é muito mais atalhado. Eu já sei como é que eu posso falar para o que o atleta, como é que eu posso mostrar para o atleta, né? Eu não falo para o atleta o que ele tem que fazer, né? Eu mostro para ele os caminhos que ele tem e o que pode acontecer. A escolha é sempre do atleta. Né? As responsabilidades das tuas decisões vão ser sempre tuas, né? Então eu posso falar para ele, ó, se tu ficar muito nervoso e ansioso e tu não fizer nada para isso, vai chegar no jogo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O que tu prefere? Prefere te preparar para quando isso acontecer tu estar mais pronto, ou tu prefere negligenciar e quando chegar vamos ver o que vai fazer? Né? Antigamente a gente jogava bola só com as pernas, hoje em dia tá muito difícil, a gente tá muito competitivo o futebol, o esporte, né? Então tu tem que estar preparado para isso. E a parte mental é o que comanda tudo, né? Eu sempre falo, 4 pilares. Pilar técnico, né? O atleta tem que dominar a parte técnica, né? Que é gesto técnico, domínio, chute, perna esquerda, perna direita, passe longo, passe curto. É a parte tática, que é estudar as estratégias do jogo, né? A formação, 4-2-3-1, como é que eu me posiciono, subo pressão, pressão média, pressão baixa, corta a linha de passe. Parte tática, eu preciso entender o jogo que eu pratico, né? A parte física, que hoje em dia ela é a básica, né? Quem não estiver bem fisicamente não vai conseguir performar. E aí a parte que comanda todos os outros, que é a parte mental. Porque não adianta eu me achar, eu ser bom tecnicamente se eu não me ver bom. Uma coisa é eu ser bom tecnicamente. Chega na hora do jogo grande, de um jogo decisivo, eu não me vejo capaz. Tá, aí eu vou te fazer uma pergunta que pra mim ela é fundamental. Dentro desses 4 pilares, não sei se eu tô certo, eu colocaria um quinto, que é o extracampo. Qual é a importância do extracampo dentro do rendimento do atleta dentro de campo? E se a tua função profissional faz sentido nesse envolvimento extracampo dos atletas? Com certeza. Eu sempre faço a pergunta para os atletas, né? Quanto tempo do teu dia tu passa dentro de campo? 90 minutos. Vamos pegar um treino. 2 horas. Vamos pegar a ida e volta pro clube. 3 horas do teu dia. As outras 21 horas tu tá onde? 8 dormindo e sobrou... Fora de campo. Isso aí. Tu vai olhar para fora de campo ou não? Tem que olhar, né? Só que muito atleta não olha. Pois é. E não acha que é importante. Ele acha que chega no clube, se apresentou no clube, treinou 2 horas ali, às vezes, fazendo o que pediram para ele fazer apenas e nada mais. E aí ele sai do clube e ele acha que ele é um atleta. Aí ele não cuida do horário do sono. Ele não tem hora pra dormir. Hora pra dormir? Como assim? Eu vou dormir quando me dá sono. Eu não respeito minhas horas de sono. Eu não me hidrato bem. Eu não sigo a dieta. Dieta? Nutricionista? Precisa? A tua mentoria contempla o extracampo? Tudo. A minha mentoria trabalha todo o teu dia a dia como um atleta. Né? A hora que tu tem que dormir, a hora que tu tem que acordar, quantas horas de sono tu tem que ter, tu tá te alimentando da forma certa, tu tá tomando teu suplemento, tu tá fazendo um preventivo, tu tá fazendo tua mobilidade. Né? Às vezes tu tem... Rodolfo, eu tô com uma deficiência na minha parte física de explosão, agilidade. O clube não vai conseguir trabalhar isso contigo especificamente. Né? O clube dá o treino pro grupo inteiro. Sim. Tu vai ter que olhar para isso, e aí tu vai ter que procurar um profissional para te auxiliar nessa parte, porque senão sozinho tu não vai conseguir. Então eu sempre falo para eles, e eu sempre faço essa pergunta, né? Para eles conseguirem achar a resposta. Quanto tempo que tu passa dentro do campo? 2, 3 horas por dia. As outras 21 horas, 22 horas tu tá fora. Tudo que tu faz fora influencia no teu resultado dentro. Então, muitas vezes a gente vai falar lá sobre bloqueios, né? E pensamentos, sentimentos, emoções. E eu não olho primeiro para dentro do campo. Eu olho para fora. Porque tu passa muito mais tempo fora. Tudo que eu sinto fora, tudo que eu penso fora, tudo que eu faço fora interfere dentro. Então, a gente tem que primeiro organizar a casinha fora de campo. Tá, mas tu cuida da parte fora de campo como atleta.
né? E existe a parte fora de campo, que é o que eles mais fazem como ser humano, né? Tipo, os investimentos vão afetar diretamente dentro de campo. O que tu faz nas férias vai afetar diretamente. A tua família vai afetar direto. Tudo isso, ao meu ver, tudo isso interfere no rendimento dentro de campo do jogador. Totalmente, é o ambiente, né, que a gente fala, né? O poder do ambiente. Isso a gente trabalha também, né, com o atleta. O atleta tem um lugar ali comigo, naquela 1 hora de sessão ali, para ele poder falar também sobre algumas coisas que aconteceram na família dele, que ele não gostou, né, que ele não tá lidando bem, sobre algumas coisas que estão acontecendo fora, que ele quer falar ali para mim também. Ele tem essa abertura para falar, não é só, o que tu tá fazendo como atleta? Não, eu cuido do ser humano também, né? Eu escuto o ser humano, eu dou esse espaço para ele vir trazer para mim algumas coisas que estão afetando, até porque a gente tem que olhar para isso. Se tu não olhar para isso, para as coisas que estão te afetando fora, as coisas não vão começar a acontecer lá dentro de campo e tu não vai nem saber o porquê que tá acontecendo, né? E aí, outra pergunta que eu te faço é o seguinte, para atletas que possam estar nos assistindo agora, o comprometimento deles com o trabalho que tu desenvolve. 110%. 110%. Teoria e prática, né? Eu sempre falo para eles, teoria e prática. Porque deve ter muita gente que, sei lá, te liga, te contrata, escuta, que nem uma nutricionista. Hoje minha refeição livre, por exemplo. Tem muita gente que te liga, faz um trabalho, um acompanhamento, uma mentoria contigo, e, mas só hoje eu vou fazer diferente do que... Não foi 110%. Não foi. Né? E é teoria e prática. Eu sempre falo pra eles, cara, nossa sessão aqui é teoria. Saiu daqui, prática. Né? Eu sempre pergunto pra eles no final da sessão, tá, próximos passos. O que tu vai fazer nessa semana de diferente pra semana que vem tu tá aqui melhor? Porque o nosso processo tem o foco na performance, na evolução, Sim. na melhoria contínua, né? Então... Acabou aqui a nossa sessão hoje. O que tu vai começar a fazer de diferente que tu aprendeu aqui hoje, que ficou claro pra ti aqui hoje, que tu já vai botar em prática pra na semana que vem tu já tá melhor, né? Se eu quero melhorar os meus resultados, se eu quero ter resultados melhores, eu preciso fazer coisas melhores. Sim. Eu preciso fazer coisas diferentes, né? Tu trouxe um ponto muito importante que eu trabalhei agora no começo do ano sobre as férias. E por isso que eu falo que a vida de atleta ela é diferente da vida minha e tua. Eu não sou mais atleta profissional. Eu faço meu futebol, minha academia lá, tudo certo. Mas eu não sou atleta profissional. Eu posso pegar umas férias e ficar um mês inteiro na praia que eu escolhi ali e esquecer. Agora, o cara que tem o sonho de ser um atleta de alta performance, que quer jogar no Real Madrid, no Barcelona da vida, cara, as férias dele é totalmente diferente da minha. Ele não pode acreditar que ele vai pegar uma praia do Rosa ali em Santa Catarina e ele vai esquecer do futebol por 30 dias. Sim, não tem como. Eu vou dormir errado... Esses 15 dias que seja vai atrapalhar o ano inteiro dele. E aí é o que eu falo pra eles. Vamos sair da mediocridade, né? Da mediocridade é a linha média. O que todo mundo faz. Se eu fizer o que todo mundo faz, eu vou ter os resultados que todo mundo tem. Dentro do futebol, a grande maioria das pessoas não chega. Não. Dos atletas. Né? A linha de corte ela é 95%, 96%. E ainda por alta performance é 98, 99, né? Alta performance a gente diz ali, seriado brasileiro pra cima. É muito grande. Então, se eu quero chegar lá, eu preciso fazer coisas melhores, coisas diferentes. Eu preciso sair da mediocridade. Eu preciso sair da linha média, eu preciso fazer coisas a mais. E aí os atletas vão pra praia, né? Pras férias e não querem cuidar o sono. Desregra todo o sono, né? Não tem o sono regrado. Não tem a alimentação correta, porque eu tô de férias. Então eu posso comer e beber o que eu quiser. Né? Daí eu não faço nada de preparação física, de toque na bola. Tem atletas que ficam 30 dias de férias sem tocar na bola. Pô, cara, aí chegou na pré-temporada ali, tu tá fora de forma, percentual de gordura alto, faz 30 dias que tu não toca na bola, a tua pré-temporada ela vai ser muito difícil. Bah. E vai ter o atleta da tua posição, que ele fez as férias corretas, que ele vai te atropelar. E aí tu vai botar a culpa em alguém. Né? Que a gente mais faz, né? Procurar culpados. Eu sempre falo pra eles, cara, mata esses culpados aí. Tu pode nos trazer algum case de sucesso teu? Eu tenho bastante atletas assim que estavam em times menores, de menor expressão aqui, ainda mais aqui no estado, né? Em Santa Catarina também, de atletas que estavam em times menores e hoje estão no Grêmio, Internacional, Avaí, né? Atlético Paranaense, que a gente fez esses ajustes, assim, de rotina,
né, de comportamento em campo. A gente precisa ter um comportamento em campo de assumir risco, né, de ter coragem para jogar, de jogar do jeito que gosta, né? Então a gente tem muito resultado nesse sentido, sabe? De tu pegar um atleta que tá travado, que ele não consegue performar, que ele não consegue sentir prazer no jogo, né? E dele voltar a sorrir dentro de campo. Voltar a jogar do jeito que gosta, voltar a fazer o que sabe, se permitir errar, ser bondoso com ele, né? Ao ponto de, cara, eu vou errar, tá tudo bem. Como é que eu vou lidar com esse erro? Né? O que eu vou fazer a partir do meu erro? Né? Isso é um grande bloqueio, por exemplo, que os atletas têm. Eles erram, se julgam, e eles não querem mais errar, aí eles desaparecem do jogo. Eles não assumem mais as responsabilidades dentro do jogo, né? Então, de trazer essa clareza para eles, dar essa segurança para eles, deixarem eles jogarem da forma que eles gostam. E aí tem atleta que saiu do São José aqui em Porto Alegre, tá no Grêmio. Tem atleta que saiu do Sul Brasil, que tá no Internacional. Tem atleta que tava lá em Santa Catarina, hoje tá no Avaí. Né? Tem atletas que conseguiram chegar num grande clube porque começaram a performar melhor, jogar melhor. E aí os resultados... E como é que tu faz isso com uma criança de 10 anos? Por isso que eu não pego tão novo, né? A criança de 10 anos a gente mais escuta eles ali, né? Às vezes eles não falam muito, não tem essa clareza, mas por isso que eu pego mais para 12, 13, 14, eu não pego tão novo, né? Eu peguei um caso do menino que tem 9 anos que ele tá lá no Palmeiras, em São Paulo, e aí a família inteira mudou. Né? O pai foi para São Paulo morar com o menino. Sim. E a mãe ficou em outro estado. E aí eu peguei esse caso porque daí eu trabalhei com a família inteira, né? Eu trago a família para dentro do processo. Porque às vezes não é a criança, né? Às vezes a criança Sim. só quer jogar. Às vezes a criança quer botar o uniforme ali pro treino e brincar com os amigos, porque ela é uma criança. Sim. E aí tem pressão do pai, aí tem pressão da mãe pro resultado, daí se o filho não joga, o pai já fica bravo com o filho, porque ele não tá jogando, ele tá treinando mal. Aí essa relação da família inteira, dos pais, a cobrança do pai e da mãe com a criança, bloqueia a criança. Né? Então, quando é muito novo, assim, eu sempre trago muito a família para dentro do processo. Né? De dar a orientação pro pai, de dar a orientação pra mãe, né? Quando é que tu é pai? Sim. Quando é que tu é torcedor? Quando que tu é treinador? Será que teu filho te vê como treinador? Teu filho sempre vai te ver como pai ou mãe. A tua primeira função é ser pai e mãe. Né? E às vezes tu quer ser treinador do teu filho. Deixa o treinador fazer o trabalho dele, deixa o treinador lá que treinou, que estudou para isso, que foi capacitado para isso, né? Seja só o pai, seja só a mãe, seja só a segurança do teu filho, né? Então é muito importante isso. Quando o atleta é muito jovem, a gente tem que olhar para a família, que é a família, que é o poder do ambiente, que como tu disse antes, ela interfere no que o atleta vai fazer dentro de campo. E deixa eu te fazer uma pergunta que é para tu vender o teu peixe. Tá. Por que o teu trabalho é importante pro sucesso de outra pessoa? Porque o meu trabalho ajuda a pessoa, né, traz clareza para a pessoa sobre as coisas boas que ela tem e as coisas que ela precisa desenvolver, que ela precisa trabalhar, né? Então vamos supor um atleta. Um atleta, ele tá performando, ele tá conseguindo ali ter o resultado mediano e provavelmente ele não tá conseguindo ver com clareza qual é a real capacidade que ele tem dentro dele, né? Eu, por exemplo, eu melhorei muito, eu acelerei muito o meu processo quando eu consegui ver com clareza que eu tenho muito potencial. Que eu tenho potencial para estar aqui e daqui a pouco estar no Podpah. Eu tenho essa clareza hoje. Eu tenho ciência da minha capacidade. Sim. E isso veio com um trabalho. Isso veio com profissionais que eu contratei para me ajudar a ver que eu tinha esse potencial, né? Então a gente tem que olhar pra gente e conseguir ver esse potencial. E o meu trabalho é voltado para isso. É te ajudar a ter clareza no teu potencial, aonde tu pode chegar, aonde tu quer chegar, né? Às vezes a gente quer crescer, mas não sabe para onde. Sim. Né? A gente não tem clareza do que a gente quer viver, das coisas que a gente quer alcançar. Então o meu trabalho é voltado para conseguir deixar claro para o atleta que está ali comigo que ele tem muito potencial, ele só precisa ajustar provavelmente a rota ali, algumas coisas que ele precisa olhar para melhorar, para potencializar o resultado dele dentro de campo e na vida. Né? Eu sempre falo, a gente trabalha muito por dentro de campo, mas a gente olha muito para fora do campo, cara. A gente trabalha o ser humano, né? Um ser humano mais equilibrado emocionalmente, sabendo das suas emoções, sabendo por que sente determinada emoção, como é que eu vou lidar quando eu sentir com essa emoção,
Né? O que eu posso fazer para isso? Como é que eu posso gerenciar essa emoção para quando eu for jogar eu não trave, eu consiga desenvolver o meu potencial? Né? Como é que eu posso me preparar para trabalhar mais a parte da minha concentração e do meu foco? Porque às vezes eu estou jogando e a minha cabeça vai lá para outro lugar. Sim. E eu não consigo ficar concentrado no que eu estou fazendo. Como é que eu posso treinar minha concentração? Né? Como é que o quanto meus pensamentos interferem nos meus sentimentos, né? Atleta quer, às vezes, os atletas querem mudar os resultados que eles estão tendo e eles estão olhando para as ações que eles estão fazendo. Mas é primeiro pensamento. Pensamento, sentimento, ação, resultado. Se eu quero mudar meus resultados, eu tenho que olhar para os meus pensamentos. Qual é o meu padrão de pensamento? Será que eu tenho um padrão de pensamento mais negativo? Mais pessimista? Será que eu estou sempre olhando para o lado ruim? Será que eu estou sempre vendo o problema? Será que eu estou sendo a vítima da situação? Sim. Né? Eu sempre falo pro atleta, cara, vamos matar essa vítima o quanto antes. Não tem nenhum vítima aqui. Tu só tá tendo os resultados dos teus pensamentos. O que tu tá pensando? Que tu é injustiçado, que ninguém gosta de ti, que tu não é bom, que tu não consegue, que tu é fraco. Se tu tá pensando isso, tu tá tendo sentimentos negativos. Sentimentos negativos vão te trazer ações negativas. Sim. Então a gente precisa trazer clareza para eles entenderem, entendeu? Eu preciso mostrar para eles que os resultados que tu tá tendo hoje é fruto dos teus pensamentos. E a gente precisa começar a mudar esse padrão de pensamento, né? Sessão a sessão. Prática, né? Sessão, teoria, semana, prática. Prática. O que tu fez de diferente? Como é que foi? Ajustou? Fez o exercício que eu te passei para fazer? E é um trabalho, né? O desenvolvimento é dia a dia. É um processo, né? É um processo. Então, tem atletas que chegam comigo ali nas minhas 10 sessões, mas estão comigo aí há muito tempo, né? A gente vai renovando ali. Então, para continuar tendo esse desenvolvimento, para continuar conseguindo ter esses resultados que eles tanto querem ter. Maravilha. Cara, nosso tempo esgotou. Eu vou te fazer as 2 perguntas finais que eu faço para todo mundo. O que tu faria diferente na tua vida e o que tu faria de novo? O que eu faria de diferente, cara? Eu pediria ajuda mais cedo. Por muitas vezes eu tentei sozinho, né? Eu achei que eu tinha capacidade para tentar conseguir tudo sozinho, né? Hoje em dia eu pediria ajuda mais cedo. Hoje o Rodolfo é quem ele é porque ele foi pedir ajuda, né? Porque ele foi buscar em alguém que já tinha o conhecimento que ele queria ter e aí deixa o caminho mais fácil, né? Então se eu fosse fazer alguma coisa diferente, eu pediria ajuda mais cedo, eu iria atrás de profissionais que chegaram onde eu quero chegar, para entender o que eles fizeram, né, para poder ajustar a rota. Legal. E o que tu repetiria? O que eu repetiria, eu acreditaria mais no meu potencial como eu acredito hoje. Né? Cedo, no caso. Mais cedo, né? Hoje, todos nós temos o potencial gigante de conseguir alcançar tudo que a gente quer alcançar. A gente só precisa acreditar firmemente nisso e não abrir mão disso em momento nenhum. Eu acredito. Não olhar para o lado, acreditar no que tu é capaz de fazer, no que tu veio aqui nessa terra para fazer e só parar quando tu conseguir. Teve um cara que veio aqui, o Alf veio aqui e nessa pergunta ele respondeu exatamente a mesma coisa. Cara, eu acredito nas minhas ideias. Por mais que as pessoas não acreditem, se eu acreditar, eu vou fazer. Pode dar errado, mas eu vou fazer. Até porque não é sobre os outros. Não é sobre os outros. É sobre a gente. Isso eu acho que essa é a principal mensagem desse episódio. Não é sobre os outros. É sobre nós, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas entregas para os outros, mas são nossas entregas. Né? Muito que eu falo é, tira o olho das coisas que tu não controla. E a opinião dos outros, os pensamentos dos outros, os sentimentos dos outros, o que os outros fazem, o que os outros falam, tu não controla. Foco total em ti, no teu desenvolvimento, nas tuas ideias, que as coisas vão acontecer. Maravilha. Cara, fica à vontade aí para deixar os teus arrobas, faz o teu encerramento, fica à vontade. Maravilha, o meu Instagram é Rodolfo F. Zílio, né? Rodolfo Zílio, treinador mental de atletas. O meu WhatsApp é 51992170656. Se quiser, chama lá que o pessoal já tá atendendo. E vamos para cima, meu. Eu tô muito motivado, muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Foi um papo maravilhoso. Então, desejo que o Mentes em Ação aí vire um podpar, né? É só continuar focado que as coisas vão acontecer. O plantio é opcional. A colheita é obrigatória. Se tu tá plantando bem, se tá fazendo certo,
tu vai colher, como já tá colhendo, já é o episódio 73, né? Então, 75, se eu não me engano. Então, eu te mandei no briefing em 73. Então, 75. É. Então tá. Então, parabéns pelo programa, né? Parabéns pela trajetória e vamos pra cima. É isso aí, galera. Aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever no canal. Inscrevam-se. É importante para o nosso continuarmos crescendo. O Mentes em Ação está no Instagram, @mentes.emação. Está no Spotify também. Todos os episódios vocês podem escutar enquanto treinam, enquanto cozinham, enquanto dirigem, enquanto façam o que vocês quiserem fazer. Eu sou @cesar.camerini também no Instagram. E a gente segue nessa terceira temporada do Mentes em Ação, cada vez mais com pessoas inspiradoras. Agradecer mais uma vez a tua presença aí. E o Mentes em Ação segue o seu caminho, inspirando mais e mais pessoas. Valeu!